Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola. Comigo e com o Vítor Serpa, diretor-geral da Bola TV e diretor do jornal A Bola, estão esta noite e em estreia em direto na Bola TV António Santos Neves, jornalista. Durante muitos anos exerceu cargos de chefia e de direção no jornal A Bola e é um prazer ter-te connosco. É uma das grandes referências do jornalismo desportivo português e é um motivo de grande satisfação ter Santos Neves esta noite connosco na Bola TV e na Quinta da Bola. Também, ao lado do Santos Neves, está Fernando Seara, colunista do jornal A Bola. Muito prazer. Há já alguns anos. Muito prazer. E do outro lado da mesa, além de Vítor Serpa, residente nesta Quinta da Bola, está Luís Duque. Boa noite, Luís. Vamos tratar por tu, nós somos colegas de faculdade também com o Fernando Seara, a mesma circunstância, portanto não daria muito jeito. Sou mais velho. Atenção. Não daria muito jeito de estarmos aqui com outro tipo de tratamento, mas Luís Duque, ex-administrador da SAD do Sporting, na sua primeira aparição pública, depois de ter saído do clube de Alvalade e numa altura em que haverá muito para dizer sobre o Sporting. Mas nem só de Sporting vai viver esta emissão, vamos falar também da situação do Benfica, do fim do mercado, da seleção nacional e, se calhar, ainda vamos perguntar se faz algum sentido esta conversa entre o Eusébio e o Cristiano Ronaldo, quem é melhor ou quem é pior. Mas já lá iremos e eu vou dirigir já a primeira questão para o Luís Duque. Luís. Olha, antes de mais, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu gosto mais de passar e ser apresentado como ex-presidente da SAD do Sporting. Foi o mais prazer me deu quando estive em Alvalade há 11 anos, ainda por cima com a sorte das coisas terem corrido bastante bem, onde pude trabalhar com uma autonomia necessária a um presidente de uma SAD e aí com a compreensão e o apoio de alguém que tem sido muitas vezes injustiçado nos últimos anos, que foi o Dr. José Roquete. Esta minha passagem, fui administrador, não assumi a presidência, o próprio não quis, devido ainda à pendência do caso, chamado caso João Pinto. Acredito muito na justiça, mas uma justiça é lenta e, sendo lenta, favorece os criminosos, mas o que é certo é que prejudica os inocentes e tem consequências deste tipo. Portanto, eu nesse quadro não aceitei, nem avancei para a presença da SAD, acabei por ser administrador, com regras pré-definidas para a minha atuação. E o que é certo é que depois o modelo foi sendo alterado logo desde o início e ao longo do exercício do meu mandato e as coisas acabaram por não correr da melhor forma desta vez. Portanto, é natural que eu gosto mais de ser recordado como ex-presidente da SAD do Sporting. Muito bem. Feita esta explicação, depois do que foi presidente da SAD no ano em que o Sporting foi campeão nacional, colocando ponto final num hiato de 18 anos, estamos a falar na época de 99-2000, mas reportando-nos ao passado mais recente, e a primeira pergunta que vai servir de desbloqueador de conversa é tão somente esta. O Sporting estava em quarto lugar, estava apurado para a final da Taça de Portugal, estava na Liga Europa, estava num processo de integração de 19 jogadores, tinha um treinador que foi criteriosamente escolhido e que ganhou a corrida a Luís Henrique e a Fatih Terim, que eram as outras duas possibilidades que o Sporting tinha para treinador. E, muito simplesmente, Luís, por que carga d'água é que mandaram embora Domingos? Com pena minha, que eu posso responder. Aliás, não foi mais cedo, porque ainda fiz alguma coisa para não ter sido mais cedo. Ainda foi fazer a campanha dos Jogos da Madeira, porque, de certa forma, consegui impedir que saísse mais cedo. Mas quando fomos à Madeira, não sei se lembram, fomos qualificados para a meia-final, para a final da Taça. Perdemos o jogo seguinte, penso, com o Marítimo. Ganharam o Nacional, perderam com o Marítimo. E eu percebi-me, quando vinha para cá, no avião, e quando cheguei, que havia algumas movimentações estranhas, correntes daqueles, como diz o Dr. Seara, poderes erráticos, que às vezes andam aí no mundo do futebol e no Sporting navegam bastante, e numas forças mais ou menos obscuras, que condicionam o comportamento, condicionam a atividade das pessoas que tentam dirigir de alguma forma ou assumir a sua responsabilidade enquanto dirigentes da SAD.
Foi com surpresa que eu vi aquela manifestação espontânea quando chegamos a Lisboa, até porque ela era toda ela dirigida ao Domingos Paciência, e aí apercebi-me que ele que tinha os dias contados em Alvalade, como acabou por acontecer. O Domingos entrou num processo criterioso de escolha, no decurso de uma campanha em que se falava muito de treinadores, era quase obrigatório apresentar treinadores em março, o que era complicadíssimo. Espera, mas vamos até ao fim, se posso continuar. Ele acabou por ser, como disseste bem também, teve que integrar 19 jogadores. No início de campeonato, que até não começou bem para o Sporting, porque foi vítima de alguns erros, acho que se lembram ainda desses tempos, de arbitragem, aquelas incidências de árbitros a fazer greve aos jogos do Sporting, árbitros do Distrital ou da terceira divisão, da terceira categoria a arbitrar o Sporting. O Sporting perde uma série de pontos, vem a recuperá-los, uma campanha extraordinária, com uma equipe nova, vai à Luz jogar com o Benfica, penso que se ganha o jogo e é para a frente do campeonato. Perde o jogo, perde mal. A partir daí, perde mal por diversos motivos. A partir daí tem uma série de lesões que não era habitual do Sporting, penso 16 a 7 lesões musculares que afastam os jogadores importantes do plantel durante bastante tempo. Eu lembro de chegar ao Olhão, não vou citar jogadores, e do plantel inicial acho que não tinha ninguém, tinha o guarda-redes, tanto. Há uma série aí de diversidades que condicionam também, tem influência nos resultados. Mesmo assim, entretanto, vamos à Madeira, mesmo assim o Domingos classifica-nos para a final da taça. Perde no Marítimo, o que não é tão estranho como isso nos tempos que correm, já nessa altura também não era. E acabamos por perder um belíssimo treinador. Isto sem qualquer crítica ao treinador que o sucedeu, que eu também, de quem gosto muito também, e que prevejo que vai ter um grande futuro. Mas penso que foi, além de uma injustiça para o Domingos, foi aí que começou o princípio do fim de um projeto que tínhamos idealizado no início do nosso mandato. E quem é que teve a responsabilidade de mandar o Domingos embora? Eu acho que houve ali quem teve a responsabilidade foi de quem o despediu. Quem despediu foi a SAD, estava lá também. A SAD é composta por vários elementos. Éramos 3 na SAD, além dos investidores que mandavam na SAD, dos opinion makers que mandam na SAD, dos diretores do clube, da acionista que mandavam na SAD, dos membros do Conselho Fiscal que mandavam na SAD, e todos aqueles que eram consultados, muito mais do que eu, de certeza absoluta, sobre estas matérias, e acabaram por conduzir a esse desfecho. Lamentável. Assim, igualmente lamentável a forma como foi a saída do próprio Sapinto. Meses depois, e depois tudo acompanhado de fé-divers e de coisas engraçadas, as manifestações, e depois há uma história que apareceu a ocorrer também, que o Domingos teria estado a falar com pessoas do Porto. Eu conheço o Domingos e o seu caráter, e eu afirmei imediatamente à saída penso que para a Itália, quando a equipa partiu já sem ele, que não acreditava que isso pudesse ter acontecido. Assim como o Sapinto também, já os jornais diziam todos que ele se ia embora antes de sair, etc. Há assim uma série de peripécias também que aconteceram. E o que é certo, o processo de despedimento é de certa forma, e aquilo que o envolve é semelhante. Mas acho que foi uma perda importante nessa altura para a equipa, a saída de Domingos Paciência. Fique claro que não foi tua vontade, não foi tua iniciativa. Não é fácil. Vamos lá ver uma coisa também. Eu já disse que de certa forma tinha entrado bastante condicionado, mas com um acordo feito. Futebol, a gestão é minha. Não sou apresentado por isto, mas quem vai gerir o futebol sou eu. As coisas acabaram, o modelo acabou por se alterar e muito cedo, logo no início. Aliás, eu estive pouco antes de tomar posse, quando me percebi que as coisas se calhar não iriam por esse rumo e que eu tinha sido mais do que um reforço passado, uma bandeira para a campanha, e pensei logo em abandonar. Embora não goste de abandonar projetos, pensei em abandonar. Depois fui ficando e pensei, e quando saio Domingos, seriamente também refleti outra vez que era a altura de sair. Embora depois ainda fui tendo alguma esperança de que as coisas podiam evoluir de outra forma, e também não queria defraudar ao sair daquela altura, provocar crises internas, porque já muitas vezes sou acusado de provocar alguma instabilidade dentro do Sporting, uma ou duas vezes que lá estava, e também não quis fazer. O que é certo é que eu era membro da SAD,
E, portanto, diretamente a pergunta é o contrário. O que é que fizeste para o impedir? Para ele sair definitivamente. Se calhar podia ter feito mais. Arrependo de não ter feito mais. No plano original não estava uma intervenção tão direta e tão permanente do engenheiro Godinho Lopes nas coisas do futebol? Pessoas que acompanharam as conversas iniciais e nada estava previsto nessa matéria. E no primeiro ano, apesar de tudo, tirando alguns... Nos atos fundamentais as coisas foram tratadas de outra forma. E o que eu digo é despedimentos, contratação de treinadores, etc. Não tanto na parte dos jogadores. No segundo ano foi mais acentuada já a intervenção do Presidente, que aliás tinha legitimidade para o fazer, que era o Presidente da SAD. Podia fazê-lo com certeza, e até porque era acompanhado pelo outro administrador, que era da sua também pessoal confiança, de maneira que eles tinham a gestão financeira da SAD, tinham nesse aspecto eles tratavam dos financiamentos, das contas. E a propósito disso também é bom lembrar, as coisas às vezes o tempo passa, as pessoas esquecem-se, que nessas eleições, no início do nosso mandato, todos os candidatos, genericamente, o que se falava era em meter milhões no Sporting, quer dizer, todos tinham mais milhões que os outros. Era criar receitas. O Sporting precisava de injeção de dinheiro, comprar jogadores com fartura. Agora o discurso é outro, agora é não comprar, poupar, cortar, que eu acho que é louvável, e nesse quadro eu acho que as coisas estão a funcionar muito bem. Então, com aquela altura todos falavam assim, um metia 30, o outro metia 40, e o que se discutia era realmente quem é que tinha capacidade para o fazer ou não. E, portanto, isso era tratado por quem tinha que o tratar. E mais tarde, inclusive, acho que fui criticado algumas vezes por algum despesismo, numa matéria em que nós partimos, nós balizamos de uma forma completamente diferente. Uma equipa que tinha que ser profundamente remodelada, o investimento tinha que ser feito a curto prazo. Nós tínhamos a noção dos valores que tínhamos na formação, e daí que tivéssemos logo preparado o arranque para a equipe B, para começar a puxá-los para dentro, trabalhá-los dentro do Alvalade, porque se os emprestássemos, eles iam parar ao banco dos suplentes. E era uma forma de os agarrar, e tal como há 11 anos foi a minha administração que criou as equipes B no Sporting, de outra vez acabaram com elas 2 anos depois, e foi um desperdício. Criamos as equipes B, se virem os jornais da ocasião, o Benfica, o Porto e o Braga, não queriam. Até porque não queriam aceitar as condições de integração das equipes B na segunda liga. Foi num esforço final, e o Carlos Freitas aí teve um papel importante, que me disse, é estratégico para nós a equipe B, que eu fui negociar com o representante da segunda liga, que era o presidente do Oliveirense. Godinho, José Godinho. O Godinho. Lá chegamos ali a um consenso e conseguimos enfiar as equipes B. Nós, o Sporting inscreveu-se e pagou o que tinha que pagar, os outros depois foram atrás. Sabíamos que tínhamos ali uma fornada de atletas, jogadores, que estavam júniores de primeiro ano, inclusive, júniores de segundo ano, que era importante manter lá dentro, que mais tarde seriam a base da equipe, mas precisavam de crescer internamente primeiro, para depois, e aí há que ter algumas cautelas, para depois poderem, mas de início havia que criar ali, nas contratações, jogadores também mais maduros já, Isso foi um bocadinho que se passou também quando depois de ganharmos o campeonato de 99-2000, faz uma equipa de gente já mais experiente, o João Pinto, o Paulo Bento, os Dimas, todos esses, que depois vieram ganhar um campeonato também no ano seguinte, preparando uma fornada que também havia na altura grandes jogadores, os Quaresmas, os Vianas, todos eles já estavam que integravam a equipa B, embora jogasse, nessa altura não jogava nas competições profissionais, mas alguns com pena minha foram vendidos prematuramente e acabaram depois por não andar 1 ou 2 anos e depois acabaram por sair. E as equipes B foram, na altura, como sabes, depois acabaram por acabar com ela. O Ronaldo, na altura, não é? O Ronaldo vem, mais tarde. É 2 anos depois. Mais tarde. Mas havia uma série deles, eu não tenho cabeça agora, mas uns 8 ou 9, mas havia mais. Havia mais. E, portanto, a primeiro era havendo dinheiro para remodelar a equipa, para pagar indemnizações também, porque tínhamos também algumas questões penduradas. Agora também gostava de lembrar, e aí também foi um trabalho que eu considero um grande esforço do próprio Freitas. Nós negociamos, tivemos que resolver o problema de 52 jogadores que lá tínhamos pendurados, não foi 2 nem 3. Não ando com megafone a dizer estas coisas. Alguns já nem me lembro do nome deles, nem desconheço o nome. Tiveram que ser resolvidos e tivemos que reestruturar. Um período de reestruturação, o ano de transição, é sempre mais caro, entre aspas. Preparando depois o futuro que há de ser com outro tipo de custo já, baseado naquilo que nós sabíamos que tínhamos em casa, e depois trazendo um ou outro jogador que podiam valorizar um pouco o plantel. Aliás, eu penso que agora, por necessidade de contenção financeira, que será isso que
poderá também acontecer agora no Sporting. Temos uma equipe jovem muito boa e há de haver, se isto chegar a dezembro bem, como eu penso que vai chegar, há de haver aí uma folgazinha financeira para meter um ou dois e buscar ao mercado um ou dois mais experientes para poder dar um salto maior ainda, e esta equipa tem condições para o fazer. Fernando Sierra, esta direção do Sporting, quando tomou posse, quando apareceu, não é? Quando tomou posse é quando partiu para a campanha. Não deu sempre uma ideia de ser pouco coesa, ou seja, de juntaram-se várias sensibilidades e que se calhar preenchiam um universo eleitoral necessário e suficiente para ganhar eleições, mas que depois faltava coesão. Não sei. Sei que não acompanhei muito o Sporting, tendo conhecimento daquilo que lia. Mas em relação a um ponto do Sporting, e quero prestar a justiça ao Dr. Luís Duque. Eu, em certo momento, e vou contar a história, disponibilizei-me para ser candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol. E disponibilizei-me para ser candidato à Federação Portuguesa de Futebol nas eleições que iriam decorrer, e houve uma série de contactos com dirigentes do futebol português. Portanto, houve contactos formais. A certo momento, lembro-me perfeitamente que foi num domingo de setembro. Nesse domingo de setembro sou contactado telefonicamente de manhã por uma pessoa ligada ao Sporting que precisava de falar comigo à tarde. Era muito urgente. E eu tinha o cortejo regional de Sintra por ocasião das festas da Nossa Senhora do Cabo. Nunca mais me esqueço. Portanto, de setembro. Eu sei o dia concreto de setembro, era um domingo. E ficámos a encontrar esse delegado representante do Sporting, muito urgente, e encontrámos-nos na esplanada da Casa do Preto, num passa-publicidade às queijadas. E, que são ótimos. E a comunicação do delegado era simples. O Sporting, após me ter dito que me apoiava, só me apoiaria se eu oferecesse em bandeja a carta de demissão ou de renúncia do Dr. Luís Duque à administração da SAD Sporting. Eu, perante esta comunicação formal, à terceira jornada do informal, à terceira jornada do campeonato, vamos pôr as questões, à terceira jornada do campeonato, disse ao meu interlocutor: comunique que eu não serei candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, porque não ofereço para nenhum lugar da minha vida a bandeja de qualquer amigo. E no outro dia fui comunicar ao presidente do Benfica esta posição. Esta é a única posição. Há pessoas que oferecem as cabeças dos amigos a todo o momento. Essa é uma verdade histórica completamente surpreendente. Porque... Há pessoas... esta é a verdade histórica, Vitor. Esta é a verdade histórica. Está aí o Dr. Luís Duque, que pode confirmar, porque ele num certo momento não a acreditou e depois ouviu-a da boca do emissário que nós reservamos até ao fim da vida. Nós reservamos os dois até ao fim da vida. Porque o Luís não acreditou, é verdade ou não? Não ouviste? Ouvi. Mas esse emissário estava mandatado por alguém hierarquicamente superior ao Luís Duque. O emissário, que é uma pessoa respeitada, ligado ao mundo de futebol, liga-me num domingo de manhã para me encontrar com rapidez no domingo à tarde para comunicar este facto. E inventou? Não inventou. Já não estamos em períodos de inventona. A resposta minha foi perentória. Eu liguei ao Dr. Luís Duque e disse assim: acabaram de me pôr esta questão, acabei de dizer que não serei candidato porque jamais oferecerei a tua cabeça. Mas aproveito para dizer, pela primeira vez, eu não cedo cabeças em bandeja de amigos. Há outras pessoas que se esquecem dos verdadeiros amigos.
Mas nós dois ainda teremos tempo para tratar da vida dessas pessoas. Se ainda existem hoje, se têm peso hoje e se julgam que têm força hoje, dependem exclusivamente do Dr. Luís Duque, em 80% e em 20% deste humilde cidadão e benfiquista chamado Fernando Seara. E esta história é a história verdadeira. Não desisti de nada, Vítor. Não ofereci a bandeja, em bandeja, de qualquer coisa, o Dr. Luís Duque. Porque eu sou amigo do Dr. Luís Duque. Ele dá-me a honra de ser meu amigo. Dá-me a honra de ser meu companheiro de muitas lutas. Mas jamais na minha vida ofereci a bandeja ao do Luís, do Vítor, do Zé Manel, e apesar de não conhecer, mas deste grande senhor chamado Santos Neves. E agora, não me obriga... Deixa-me dizer, era uma proposta pornográfica. Eu não sei se era uma proposta... Não, sabe uma coisa? É uma proposta de alguém que julga que as outras pessoas não têm coluna vertebral, como outras pessoas, alimentando outras histórias, julgam que as pessoas, como noutros momentos, têm que estar caladas toda a vida. Que vai haver um momento da minha vida em que eu não esteja obrigado a nenhum silêncio. E não faltam muitos dias. Não faltam muitos dias para eu estar liberto de todos os meus silêncios. E garanto-lhe uma coisa. Quando eu estiver liberto de todos os meus silêncios, pode-se cá vir 5 dias seguidos à Quinta da Bola, que você tem notícias todas as quintas-feiras. Fazemos terça, quarta, quinta e sexta. Agora, uma coisa. Para uma das pessoas que está a ouvir, jamais na minha vida, como o Luís fazia a mesma coisa, entregava a cabeça dele. Sejam felizes, continuem a ser felizes, cá estaremos os dois, em certo momento, para contar todas as histórias. Só não divulgaremos o emissário, porque o emissário está-nos a ouvir, porque quando hoje eu, aqui na bola, o Luís Duque na Quinta da Bola e depois veio logo Fernando Seara, ficou em angústia existencial e deve ter tomado um válido para assistir. Portanto, espero que o válido tenha dado efeito. São 22h34. Como diria o outro, ao meu doce, olha lá o que eu comecei a dizer hoje. Doutor Fernando Seara, desculpe lá, porque é que isso não foi dito nessa altura? Sobretudo porque nessa altura... Não foi dito... Deixa-me só acabar. Nessa altura, a ideia que correu foi que o Dr. Fernando Seara tinha desistido da candidatura, digamos, por falta de apoios, por medo de perder, concretamente isto. Não tenho medo de perder, como sabe. Eu estou a dizer o que é que correu. Só aos sábados à tarde, depois do Paço Ferreira. E porquê que... Porque não, olha, por uma coisa muito simples, porque nós dois entendemos, a partir do momento em que o Luís ficou na SAD Sporting, e a partir desse momento eu disse-lhe, ficas na SAD Sporting, mas sabes o ambiente que tens na SAD Sporting? Ele acabou de confessar. Mas eu não podia pôr em causa o Dr. Luís Duque. Mas é certo. E reservei até ao momento que eu entendesse. Olha, não sabia quando o Vítor Serpa, o vosso e nosso diretor-geral e diretor, me pediu para vir hoje, que vinha o Dr. Luís Duque. E resolvi agora, como você assistiu, na antevéspera do início do programa, contar esta história. Sabe porquê? Porque sabe que uma pessoa, na vida, há outras que se julgam tão espertas, que não sabem o que é que significa saloio e que vem do árabe. Não sabem. São tão espertas, não sabem que saloio tem uma dignidade árabe. E os árabes, por vezes, têm razão. Mas têm tempo para ter razão. Mas não só esta história. Esta história é a história para ajudar a perceber aquilo que o Dr. Luís Duque estava aqui a retratar de uma pouca coesão, eu diria de uma pouca adesão, eu diria de uma pouca sintonia no âmbito da SAD. Deixa-me só perguntar-te uma coisa em relação à Federação. Se tens avançado, era líquido que terias o apoio do Dr. Fernando Gomes. Não vou dizer se eu não... Quando eu resolvi avançar, percebi que o Dr. Fernando Gomes já era
putativo presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Tinha já nessa altura o apoio, por exemplo, do Sporting e do Benfica? Quando me vêm pedir a cabeça do Dr. Luís Duque, percebi que estavam os dados lançados, Vítor. Vêm pedir num domingo e acho que tinha havido um encontro na sexta-feira anterior. Mas com certeza ficará para outra quinta da bola. Sabe que depois tudo bate certo. Depois eu acho que há dois conceitos importantes nas palavras portuguesas. É o conceito de saoi, não é? E o outro é de parou. São dois conceitos. Saoi e parou. E depois há aí uns inteligentes que julgam que são os maiores do mundo. Só eles é que sabem, só eles é que acertam. E que os outros estão obrigados ao silêncio. Ao silêncio. Podemos estar obrigados. É isso e algumas coisas nos últimos tempos. A partir de um certo dia de setembro, não estarei obrigado a nada. Mas antes disso, houve um almoço em Sintra, onde as coisas ficaram... almoço em Sintra? Você sabe que houve um almoço em Sintra, na Taverna dos Trovadores, onde ficou tudo pretensamente definido. Mas depois houve um encontro em Sintra, sabe que entre a Taverna dos Trovadores e a Casa do Preto... A distância não é muito grande, e, portanto, passa-se pelo café de Natal e, portanto, faz-se bem a pé, faz-se bem a pé. Ali também, como é que chama o outro que você vai? Restaurante Saloi. Agora que estamos em maneira de propaganda. Não fico ninguém de fora. Estamos a contar. Eu fiquei de tal maneira. Zé Manuel, está à vontade, tu não estás em campanha em Sintra. Eu estou a contar uma história real. Eu estou a contar a história real que se passou. Pela primeira vez. Porque o que mais me perturbou foi-me terem dado um recado. Se você quer ser presidente, dê cá a cabeça do Luís Duque. Mas isso é não me conhecer? Isso é não me conhecer? E depois ouvi uma série de histórias fantásticas. Se isso não tem acontecido, se tens avançado, era normal que convidasse o Dr. Luís Duque para integrar os corpos sociais, os órgãos sociais da Federação? Claro. Mas claro. O Dr. Luís Duque é uma das pessoas que mais sabe futebol em Portugal. Como o doutor, e repare, e depois não houve uma candidatura alternativa à candidatura vencedora e nós estivemos lá os dois. Por mera casualidade. E ninguém disse nada. Caladinhos. Alguém disse alguma coisa? Caladinhos. Houve, de vez em quando, liam umas coisas. Uns desabafos. Dignos de museu. Não é? Dignos de entrevistas antes do museu inaugurar. E, portanto, são coisas da vida. Luís, antes de tomares posse, já não te agradou ali alguma coisa? À terceira jornada do campeonato, aconteceu isto. Qual é que foi todo o estado de espírito depois para o resto do mandato? A preocupação foi que enquanto... Desculpa. Quer dizer, a ideia que fica, e que as pessoas em casa terão esta ideia nesta altura, é que aquilo era um ninho de víboras. As palavras não são minhas. Era-me complicado tomar outro tipo de atitudes. Eu vinha do Sporting, como eu digo, de ser presidente da SAD, saí naquelas circunstâncias em que sabem que saí, na sequência daquela falhada contratação do professor Mourinho, e onde os notáveis também nessa altura não foram só as pessoas das claques, porque esses, fala-se com eles diretamente, foram os notáveis, essencialmente alguns notáveis do clube. Vamos ficar a saber aqui esta noite quem é que impediu o Mourinho de ser treinador de Sporting. Mas já lá vamos, não quero cortar o raciocínio. E portanto, o regresso ao Sporting, era depois há uma ilusão naquilo, até uns anos depois, mas coisas que podiam funcionar. E eu acho que durante muito tempo ainda pensei que, no princípio, hesitei. Antes de tomar posse, como sabes, hesitei muito mais. À terceira jornada passei a dispensável. Mas isto não pode ser assim, ao fim e ao cabo. Eu tenho algum crédito ainda perante os sportinguistas, que permitem ter força para poder dar um pouco volta a isto. Há um trabalho feito, havia jogadores contratados, havia obrigações assumidas, havia um plantel em construção na altura, outra em preparação, havia projetos lá dentro, havia um treinador em que dava também expectativas e quem estava no dia-a-dia, com o que eu acompanhava no dia-a-dia. Isso foi-me obrigando a ir continuando e não em jeito, obviamente, sou responsável por aquilo que se passou
neste tempo. Do outubro para cá não. Mas nessa altura. Agora, não era um ambiente fácil, até porque há questões que não devem ser clarificadas, seja no Sporting, seja onde quer que seja. Que é a fronteira e a intervenção entre a SAD e o clube. O clube é o nosso maior acionista, Tucur. A SAD é uma estrutura autónoma que foi criada e foi aceito para gerir o futebol. Quem está inscrito na Federação é a Sporting SAD. Quem está na UEFA é a Sporting SAD. Quem consta na Liga é a Sporting SAD. Não é o Sporting Clube Portugal. É o Sporting Clube Portugal Futebol SAD. E a quem foi concedida autonomia para gerir o futebol. Com verbas aprovadas, com orçamentos aprovados, etc. Tem um acionista maior, que é o clube. Como eu disse, na altura da primeira vez que estive no Sporting, o Dr. Roquete estabeleceu perfeitamente essa fronteira. Deu a autonomia necessária. Eu sou o acionista, não deixo ninguém se intrometa no dia-a-dia, nem na vida da SAD. Nós respondíamos perante o clube, e do seu representante, que era o presidente do Dr. Roquete, como responde uma administração perante o seu maior acionista. E as coisas acabaram por funcionar, apesar de imensas pressões que ele teve. Cada vez que saía, fazia qualquer coisa, vinham-lhe bater à porta. Não pode, o homem é maluco, ele está a fazer isto, eles fazem isto, não fazem aquilo. Não é assim. Eles estão lá para trabalhar, são eles é que trabalhar, eles foram lá postos para isso, etc. Se me pergunta se aconteceu na segunda vez, não. Até porque eu não era presidente da SAD também. Portanto, havia essa legitimidade para o presidente que a tem. E, por outro lado, mais facilmente os órgãos sociais do próprio clube amador, mais à vontade tinham para poder interferir na vida e querer interferir na vida ativa do futebol. Eu penso que foi isso que acabou por perturbar um bocado a atividade. Esse a que te referes agora, quais é que são? Os poderes erráticos ou as forças obscuras? Está entre os dois lados, porque havia lá tudo. Como sabes. São obscuros e erráticos. Há os obscuros e erráticos, mais ou menos obscuros. Apareciam-se umas coisas extraordinárias. Havia não sei quantas assessorias de imprensa, quer dizer, como se isto fosse assim, não é? Controlada por outras reuniões, etc. Quem mandava a informação que saía da SAD passava por não sei quantas pessoas. Inclusive pelo simpático Presidente da Assembleia Geral, que até de uma lista da oposição também se encarregava de distribuir para aí muita confusão, apesar do seu inquestionável sportinguismo. Também arranjou lá alguns problemas internos, até com alguns jogadores. Pelo menos com um. Seja como for, estava criado aqui um cocktail explosivo que previa-se que não ia dar nada de bom no Sporting. Comecei a pensar que já era completamente já incontrolável. Eu não sei se foi ingenuidade. Eu quero lembrar que o primeiro jogo de apresentação aos sócios contra o Valência, numa equipe nova, perdemos 3-0. E no dia a seguir o Presidente faz uma carta aos sócios a pedir desculpa. Espera aí, isto está lá. Passado um mês, reuniu-se os órgãos sociais a querer correr com a direção da SAD toda. Ali não vou falar o nome agora, num restaurante aqui famoso também de Lisboa. Mas é que nós começamos a ser dependentes daquilo que algum daqueles senhores podia pensar sobre o clube. Mas a questão da falta de coesão outras influências também. E depois sempre com a ameaça, que a certa altura havia muito dinheiro, depois não era tanto dinheiro, depois era a ameaça dos investidores, eles é que metem o dinheiro. E eu apercebi-me, investidores são representantes dos mesmos, tinha mais influência do que eu no clube, quer dizer, a escolha de um jogador ou de um treinador ou o despedimento passava muito mais. Eles não querem este perfil, eles precisam de outro. E eu entendi. Eu só não digo que era governado por fora porque era à vontade do seu apresentado, não era por fora, mas sim que ele estava a ser bastante influenciado por fora, apesar do seu voluntarismo e da qualidade que tinha enquanto... Não tinha poderes executivos, ao contrário do que sempre foi dito, nunca tive poderes executivos no Sporting, que nem poderes delegados. Aliás, eu não me lembro, não tinha responsabilidades. Vamos lá ver, estão a lembrar. Eu, inclusive, até nas contratações de jogadores e contratos, etc., eu frisei sempre que uma assinatura tinha que ser do presidente ou do financeiro. E às vezes os dois. Queres que eu te diga que tive lá 18 meses, não tive uma reunião com empresários de jogadores, uma. Se lhe perguntaste, tirando aqueles que são portugueses que me conhecem, os outros nem sabem que eu sou.
e ser tratado em Alvalade por outras pessoas. Mas os documentos requerem 2 assinaturas. Uma era do Presidente ou do responsável financeiro, que era a outra assinatura. Não, Nem sempre era a tua. Podia ser a minha, mas alguns foi com certeza. Eu não estou... Havia delegação de poderes para isso. Zé Manel. Não, havia o que obrigava-se com 2 assinaturas. Eu é que... Mas além dos administradores, alguém mais sempre podia assinar? O Carlos podia assinar, penso que em certas... E o diretor financeiro também podia assinar em certas circunstâncias. Eu próprio é que instituí um procedimento que tinha que ser sempre obrigatoriamente assinado ou pelo Presidente ou pelo financeiro. Até porque em Alcochete as contas não chegam ao Alcochete, ficam no outro lado, nem os dinheiros chegam ao Alcochete. Mas para dizer, os jogadores, as necessidades, e quando foi preciso construir o plantel, nós detectávamos aqueles digamos, os lugares que era mais urgente preencher, definíamos um perfil, tentávamos apresentar, fazer, digamos, com um bom negócio, e depois havia dinheiro, não sei, parte deles me perguntas que eram os valores, não sei. Interessava muito mais, porque eu tinha muito mais a ver com a organização, com a gestão daquelas equipes que estavam em Alcochete, mais aquela meia dúzia que estava no polo universitário. E tínhamos lá algumas, tínhamos as equipes, não só a principal, como depois no ano seguinte também a equipe que foi preciso formar e as equipes todas de formação, de que propriamente com a constituição das mesmas. Embora tudo passasse também por mim e tivesse o meu agrema. Mas tinhas conhecimento dos valores que estavam a ser pagos aos jogadores. Normalmente e que acabaram por se conhecer e alguns são, eu diria que se calhar desproporcionados para o nosso futebol. Olha, eu acho que essa é uma questão bastante subjetiva. O mais importante é perceber-se que isto quando se ganha não se discutem valores, quando se perde discutem-se os valores todos. E cada contratação tem as suas particularidades, tem um enquadramento próprio. Nós estávamos numa altura inicial da construção de um novo plantel, onde, tirando com 2 ou 3 jogadores mais velhos, nós queríamos e tínhamos que comprar jogadores mais novos e com algum potencial. Até porque não abundava dinheiro, tinham que ser com os direitos esportivos, tinham que ser assumidos por terceiros. E eles só apostavam em jogadores novos. Se não fosse lá com os de 25 anos, não compravam com certeza. E depois havia um outro mais velho que podíamos ir buscar, pagámos o ordenado eventualmente, se calhar mais elevado. Não tínhamos que pagar qualquer valor pelos seus direitos esportivos. Desculpa, deixa-me eu penso dos jogadores. Agora gostava de acrescentar até para desmistigar um bocadinho. Tiveste conhecimento dos termos em que a contratação do Labiado se processou com o pai olheiro a ser pago pelo Sporting com uma verba... Li nos jornais, tentei informar-me sobre o assunto. O que houve ali, penso eu, que foi algum pagamento ao próprio jogador. Era um jogador livre, um jogador valioso no PSV, um jogador que tinha um passe caro. É um jogador que eu penso que tem grande potencial, não estou a ensinar nada a ninguém e quem lá está, e que devia ser valorizado. Aliás, nós tivemos sempre a preocupação, e quando se fala, quando se é dirigente ou simpatizante do Sporting, quando falamos de jogadores, e nomeadamente quando estão no ativo, quando estão no Sporting, devia haver a preocupação de não pôr em causa sequer a sua valia desportiva da forma como é posta hoje em dia. Nem que sirva, e hoje está a servir de arma de arremesso para ajustar contas, porque isso desvaloriza o próprio ativo, desvaloriza o jogador. O que está nesse aspecto, eu não gosto não apanho a dizer mal dos jogadores do Sporting, sejam contratados na minha administração, seja noutra qualquer. Para mim os jogadores do Sporting são os melhores jogadores do mundo, têm todo o apoio com certeza. E a última coisa que poderia fazer é tentar desvalorizar os ativos que tenho em casa, seja treinadores, seja o que quiser. Mas em relação ao Labiado, passou-te ao lado a forma, os passos do processo. José Manuel, nada me chamou a atenção nessa altura que possa haver alguma irregularidade, como eu acho que não há. Está tudo auditado, está tudo contabilizado. Há um sem número de procedimentos, e eu percebi-me agora quando voltei ao Sporting que isto mudou bastante, nomeadamente com a intervenção de outros atores no futebol mundial, outros players que andam aí, que metem dinheiro, que ganham da colar, são os agentes que têm os espaços de jogadores, são os pais de jogadores que são agentes, são os fundos, tudo isso criou aqui, que há 10 anos não era assim, as coisas eram... Eram mais limpinhas. Isto é um bocadinho como aos stocks, desculpe que diga, isto eram mais claras. Criaram-se, digamos, que instrumentos financeiros para adquirir jogadores, permitiu que circulasse mais dinheiro para os clubes, e os clubes querem quanto mais dinheiro conseguirem poder dispor para investir melhor, que criou esse tipo de situações comuns a todos os clubes, comuns ao Sporting, ao Benfica e ao Porto. Eu não estou a ver as contas deles, aos clubes todos, a grande parte dos clubes da Europa.
Portanto, não há aqui novidades no Sporting em relação a isso. Agora, se isoladamente nesta altura eu pego num jogador que não rendeu e digo, ele está a ganhar um salário caro, para já, nós em 19 jogadores não peças que acertemos em todos. E eu até considero que nos jogadores contratados da primeira leva, tirando o Bozinov, foi um caso, aquele penalti matou em Alvalade, um caso talvez de inadaptação, e falhou a contratação, em diversos aspectos. Tirando o Alberto Rodrigues, que não sei o que lhe deu naquele ano, que tinha vindo um ano fantástico no Braga, e que era um jogador desejado pelo treinador, por todos nós, e que tinha feito uma época também fantástica, teve problemas. Tirando o Aguiar, de quem nós muito esperávamos, mas depois teve um contencioso com o médico que o operou, que simultaneamente era presidente da Assembleia Geral, e tivemos que mandá-lo embora depressa, porque ele, a única coisa o único propósito que ele já tinha era sovar o médico. Isto para nós era incomportável, até porque ele era dirigente da casa, portanto tivemos de se fazer dele. Não há, dos outros todos, se fosse a ver 1 a 1, todos têm mais ou menos, não há um jogador, é o Capel, é o Carrilho, o próprio Oniu, que marca 6 golos no primeiro ano e que tanta falta nos fez depois no ano seguinte, é o Insua. O próprio Ricky acabou por cumprir um jogador que vinha acabar de chegar para crescer em Alvalade e que lhe puseram algum peso tão grande em cima. Quer dizer, o Arias com potencial está na seleção, tanto quanto eu sei outra vez, já foi convocado. E o Elias? O Elias. O Elias é uma contratação. O Elias está outra vez em grande, é um grande jogador. Mas é uma contratação de fecho de mercado que eu acordei um dia e o Elias estava lá também. Mas passou-te ao lado também o Elias? Foi. O Elias teve a ver com... E no fecho do mercado, penso que foi um acordo de cavalheiros, portanto, com o próprio empresário e aquilo houve ali qualquer... Não era todo, digamos que prioridade, até porque quem gera um balneário sabe que a diferença de valores de vencimentos cria ali até algo. Luís, eu tenho a obrigação de fazer a síntese. Alguém mandou, alguém... tomou as decisões e, por exclusão de partes, as decisões foram tomadas pelo Presidente da SAD. Zé Manuel, vamos lá por esta questão. A SAD tem 3 elementos. O Presidente é o Presidente, é com certeza aquele que a sua vontade normalmente prevalece, é mais ouvida, é o que me representa. E eu, de forma nenhuma, eu mais uma vez quero deixar isto claro, eu de forma nenhuma posso responsabilizar destas questões todas. Perguntas diretamente e numa conversa destas entre nós. O dia que acordaste, tinham contratado o Elias... Se eu tinha ido buscar naquela altura, sem pôr, o Elias era um grande jogador. Agora, nós tínhamos ali a contratação do jogador, naquelas circunstâncias, com aquele ordenado, criava mais problemas internos que aqueles que me iria resolver. Isto era a minha opinião sempre, não é? Agora ele esteve lá e não deixa de ser grande jogador e parece-me que está outra vez a evidenciar que é um grande jogador. Era um plantel razoável. Este plantel, não nos esquecemos que foi à meia-final da Liga Europa, teve um comportamento brilhante. Quando já nos enterravam contra o Manchester City, houve comentadores ligados ao Sporting, diziam que nós éramos a vergonha, queríamos envergonhar Portugal, que éramos a vergonha da Europa. Porque aquela equipa que acabou de dar 6 golos ao Porto, 4 de uma vez, 2 de outra, e enxovalhar o futebol português através do Sporting. Fez uma boa campanha e teve azar na fase final até disso, que traumatizou aí é que se vê também um pouco da inexperiência de alguns da própria equipa, que depois acabou até por ter consequências na própria final da taça. Isso é que marcou definitivamente aquela equipa de Sporting, o seu treinador e as relações todas internas que havia entre pessoas. Eu vi este ano já. O ano passado o Adriano passou de besta, este ano é bestial. Quem se lembra do Adriano no ano passado? Chamaram tudo por termos renovado com o Adriano. O Adriano nos últimos jogos é tido como uma das vedetas, uma das figuras do Sporting, um dos meninos do Sporting da sua formação. Lá está. Portanto, estas coisas são sempre muito subjetivas. O discutir o valor, cada contratação, e elas eram apresentadas e de uma forma clara, tem uma particularidade. Ou há um que não custa assim, que é pago mais em ordenado, outro é pago menos em ordenado, é pago mais em passe, e depois começam a aparecer, se nós formos a ver quem é que são os detentores de alguns passos, de jogadores importantes que estão a jogar cá em Portugal, uns são clubes que nem existem, ou existem em nómina e nem sequer têm futebol, ou coisa que valha, coisas dessas. Portanto, não me parece... Parece-me que se está a exagerar um pouco. Mas o Sporting, com essas condições, com esses jogadores, tinha um bom treinador,
tinha as condições. Foi um processo autofágico. Lembram-se que o Sporting matou-se, nós tínhamos consumiu-se por dentro. Lembram-se que o compromisso era em 3 anos queríamos ser campeões. Era o primeiro ano começar a crescer, dar a volta, o segundo ano aproximar e o terceiro tentar ganhar um campeonato. Luís, mas se a terceira jornada estavam a tentar mandar-te embora, como é que são 3 anos? Não foi fácil. Nós no primeiro ano, com o Domingos mesmo assim, não fomos à Liga dos Campeões porque houve ali algumas incidências extra, não digo extra futebol, mas extra jogadores, e depois tivemos aquele azar daquela ida ao Porto em que acabamos com 8 jogadores, penso eu, não acabamos com menos, só que ele acabava tudo porque o jogo acabou entretanto. Também não ajudou nada, mas acabamos por ter o tipo de comportamentos razoáveis. Nós tínhamos salvo a época, se tínhamos ido à final da Liga Europa, podíamos ter ido perfeitamente, nós não ganhamos com o Bilbao por 2 ou 3 por milagre. No início dessa época com os árbitros? O Sporting? Foi prudente? Não. Na forma como reagiu às arbitragens e aos árbitros e à arbitragem em si? Independentemente das reações, não. Aliás, se perceberes, se fores observar, enquanto Presidente da SAD, o meu comportamento há 11 anos em relação à arbitragem, nunca me ouviste uma palavra de arbitragem, aliás, não foi por acaso, quando candidatei a Presidente da Federação na altura, tive o apoio entusiástico da APAV. E se fores ver agora qual foi a atitude do Sporting nos últimos tempos, 1 mês ou 2 meses, não sei se tanto, depois de tomar posse, já estavam a convocar conferências para explicar aos árbitros o que eles deviam fazer. Há aqui um documento para os senhores aprenderem. Não gostaram, não é? Eu também não gostava, se calhar. Portanto, houve aqui uma série de questões que não correram bem. Houve aqui um excesso de entusiasmo, porque isto do futebol, a questão da gestão do futebol, dos jogadores, do seu conhecimento, do scouting, etc. Hoje em dia já há especialistas. O que é isto de gerir futebol? Gerir uma equipa de futebol. Ou seja, agora deixem-me que diga, não é puxar aqui os meus golões, eu quando fui escolhido pelo Torquedo para engenharia SAD, tinha que penso 10 anos de ação de futebol de Lisboa, onde geria o futebol profissional e o futebol amador, mas naquela altura também o futebol profissional, e tinha uns poucos anos de gestor de empresas com capitais sociais maiores que o Sporting e que movimentavam volumes de negócio muito maiores que o Sporting. Ele achou que tinha um perfil para poder pôr à frente da SAD. Pois era uma questão de bom senso. Mas é uma coisa que parece fácil, quer dizer, toda a gente acha que aquilo é uma coisa fácil. Dá trabalho, exige muita sensatez, exige muito trabalho, aquilo é um trabalho diário, sem fins de semana, sem férias. Eu tive pena no primeiro ano, tirei 2 dias de férias e fiquei sem 2 jogadores, aqueles 2 dias que já pôs muita falta. Há muitas coisas que aconteceram também, percebe? De repente vejo um em Espanha que muito me agradava e vejo já havia necessidades financeiras e vejo o único número 10 que eu tinha a desaparecer. Criou-me ali uma lacuna terrível naquele plantel. Matias Fernandes. Estas coisas são incidências que não me cabe. Eu não posso estar dentro de uma ser administrador dentro de uma SAD e não vou cá fora dizer olha aquele, ou mandar recados para a imprensa como mandavam outros contra mim, de dentro do clube. Não dizer, olha, aquele é que fez isto. Não fui eu, foi aquele, não. Eu estou e assumo as coisas. Eu assumo as coisas sempre na tentativa de tentar dar a volta, tentar ver como é que nós podemos processar aqui alguma coisa. Quer dizer, como é que nós podemos dar a volta a isto. Era óbvio que neste segundo ano, mas nós partimos com uma expectativa de financiamento de dinheiros, porque vinha dinheiro de todo lado, não é? Vinham milhões da Índia, do Japão, da China, de alguns sítios. E era preciso as coisas. Depois, de repente, as coisas mudaram radicalmente. E o que é certo é que faltou-nos um ponta de lança na última equipa que nós, nesta equipa deste último ano, que nos faltou. Tenho imensa pena que o Anil tenha saído, e repito, porque particularmente no campeonato português tinha-nos feito muita falta. O Matias fez uma falta incrível e bastava que isto não tivesse mexido muito por aí, que as coisas se calhar teriam logo ido de outra maneira. Mas há uma coisa que eu não percebi, Luís. Estas decisões eram tomadas por quem? Estas decisões todas que estamos aqui a referir, estas vendas, estas compras, estes preços, quem é que mandava no futebol do Sporting durante a presidência do engenheiro Godinho Lopes? Várias pessoas. Já que me desculpa, só uma coisa. Na campanha eleitoral, o Dr. Luís Duque foi anunciado há bocado, como disse, como a bandeira eleitoral. É verdade.
como o homem indiscutível, o homem forte do Sporting. Santos Neves, o Dr. Seara acabou de dizer que o ADC jornada estava a ser despedido. Mas, E não tinha ADC jornada, ninguém é despedido, nem um Alexandre de Massada é despedido, mas a ideia já era essa. Não sei se já não teria até sido mais cedo, mas aí também já não sai, agora não sai tão depressa. Se a coisa tem sido feita de outra maneira, mais elegante, dizer, olha, você é importante a candidatura do professor Seara, você para o Sporting era o único, não temos mais ninguém para o acompanhar. Eu se calhar, olha, mas já preciso que ele andar de uma forma discreta, muito obrigado, então vou ter que o professor Seara. Agora esta coisa de ir para o levas ou não te apoiamos, também não gostei disto depois, não é? Tá. Mas dá a sensação de realmente, agora pensando, tenho estado aqui em silêncio a analisar isto, dá um pouco a sensação de que realmente aquilo que mais se arrepende foi mesmo ter tomado posse. Fiz um diagnóstico, hesitei um diagnóstico errado das coisas. Que é um património que tinha e que de repente começa a fiz e houve ali várias alturas em que fica que isto dá-se uma volta. Ora, que era capaz de alterar aquilo e ficar. E o que é certo é que não deu volta nenhuma e é como aquele jogador que já tinha as últimas fichas na mão, percebe, mais esta, a ver se recupero e fiquei sem elas, não recuperei nada. Foi um bocado assim que aconteceu. Então, Luís, há bocado falou de forças externas e as internas. Quero dizer, essa lista eleitoral foi um conjunto de sensibilidades um pouco estranha. Muito, para não dizer um saco de gatos. Um saco de gatos, exatamente. Não é? Isso depois, acha que isso se refletiu concretamente na SAD? Toda a gente quer mandar no futebol. Não é? Esse é o problema. Esse é o problema. Não é só, portanto, o Dr. Godinhos Lopes era o presidente da SAD. E a legitimidade foi eleito. Esse foi eleito. Mas os vice-presidentes não eram, certo? Não estavam na SAD. Esse ninho de gatos em que se transformou essa lista que foi feita para ganhar eleições, mas que me parecia, desde o princípio, nada hegemónica, nada possível de conciliar, isso refletiu-se muito concretamente na SAD, no futebol Sporting. Toda a gente queria lá meter o bedelho, desculpa a expressão. Havia uma apetência grande. Para dizer, quando eu cheguei ao Sporting há 10 anos, havia 75 possuidores de cartões magnéticos para aceder ao balneário. E disse ao Sr. Torquete, vou retirá-los todos. Ficou seu. Mau princípio. Ficou seu. E ele, os órgãos sociais, e ele assim, não ficou o meu, entregue-lhe o meu. E só lá vou quando você achar que é útil que eu lá for. E eu pedi para lá ir uma ou duas vezes, e depois recebi outra vez na quinta. Foi ele que disse mesmo, está aqui. Desta vez, eu disse, em Alcochete é a casa do futebol da SAD. Não tem que entrar em pessoas fora da SAD. Uma guerra civil quase. Porque mas não entra, mas quem não entra? Mas eu até tenho isto, eu tenho aquilo, quer dizer, o problema é que eu sou o diretor, agora não entra. Eles são nossos empregados, nós somos o acionista, eles são nossos funcionários, não entram. Quer dizer, havia aqui algum que não, e não está resolvido. Nesta altura está, porque o Presidente do Clube é o mesmo Presidente da SAD. E vejo que na direção há uma unidade e há alguma estabilidade interna e, além do mais, há também alguma estabilidade resultante do apoio grande que os associados têm estado a dar e ainda bem esta direção, que é a direção eleita, é a minha direção mas também. Surpreendeu um pouco digamos, este sucesso que tem tido o Dr. Bruno Carvalho? Olhe, não me surpreende. Não. Eu acho que em relação aos constrangimentos, atendendo aos constrangimentos financeiros da equipa, ele fez, acho que fez o que tinha a fazer. Também tinha matéria-prima para poder fazê-lo, mas fez. Quando teve que ir fora, também acho que foi bem. Se calhar barato, mas também acho que foi bem. Menos, eu gosto muito do ponta de lança e do central também tem de ser, mas não quero particularizar os jogadores. Agora, estes jogadores que lá estavam, eu pensei que alguns deles saltassem mais tarde, ou seja, a maturidade deles surpreendeu-me também. Foi importante começar bem. O treinador não me surpreendeu, sempre gostei dele. Aliás, em bom da verdade, quando houve substituir, quando entrou o Vercauta, nessa altura, o primeiro treinador a ser apontado, o Carlos Freitas, foi o Jardim, que tinha sido o Panathinaikos. Mas também não tinha o perfil de acordo com os investidores. Mas os investidores é que mandam, ao fim e ao cabo é que mandavam. Ele anda Luís, mas não havia dinheiro muito nos investidores. treino e Cascais não devia ter grande sucesso. Luís, se não havia dinheiro, quem são os investidores? Não, é que havia, quer dizer, há incondicional de quem tem dinheiro manda, isto sem dinheiro não há palhaços, quer dizer, a questão é que quem mete o dinheiro quer. E depois era o filho do senhor que metia o dinheiro. Olha, o meu filho tem uma ideia de um jogador que joga lá não sei onde. Pá, mas o jogador custa 20 milhões. Não é 20, está melhor isso, não sei o que mais. Por aí fora, não, isto é real.
O Carlos Freitas levou mais com isto do que eu próprio, não é? Iam com tantos episódios, mas era um bocado assim, quer dizer, era também a necessidade. Era óbvio que não havia dinheiro. Tinha tudo para não dar certo, portanto. Tinha tudo para não dar certo. Foi um milagre ter aguentado há algum tempo. E olha, à partida. E estranhamente, porque o próprio Presidente tem um perfil como empresário de homem de sucesso, homem de grande dinamismo, tinha as qualidades todas enquanto empresário para poder tão bem aqui fazer um bom lugar. O que é que acha que falhou no Presidente? Eu só acho aqui que ele ouviu quem não devia ter ouvido. Mas eu disse-lhe isso. Mas eu não ouço. Houve quem não deve ouvir. E foi por isso que falhou. Mas dentro da própria direção? Dentro e fora. E até nos adversários também ouvia. Até no domingo também ouvia. Eu quero um golpe dentro da própria direção. Lá ouvia com certeza, mas fora também havia. Quer dizer, depois aquilo havia que dar um equilíbrio de forças e aí foi muito influenciado. E eu penso que injustamente... Luís, mais um bocadinho, eu fico a achar que o 7º lugar foi um bom resultado. Não, nunca podia, nós podíamos ter feito um bocadinho melhor até... Sapinto, foi uma boa escolha para suceder... Era a escolha que havia em casa. Coisas. Foi uma boa escolha para suceder. Depois de Coimbra, depois da Académica... Depois da Académica podia ter sido. Era a escolha fácil para agradar. A questão, vamos lá ver uma coisa. Vamos isolar a saída do Domingos para a entrada do Sapinto. Depois de sair o Sapinto, isto também não pode andar aqui, já não sei... Se estávamos a pagar ao Conselho, a gente já está a pagar a muita gente, quer dizer, também não pode ser assim. Não é? E este está lá em casa, sempre é dos Júniores, tinha feito um bom trabalho. Eu acompanhava o trabalho dele dos Júniores, porque sempre acompanhei as equipas, nomeadamente de formação de escalões maiores, fazia um belíssimo trabalho. E o Paulo Bento saiu dos Júniores com ele. Campeão dos Júniores. Portanto, foi uma solução dentro de casa que se chega à final da Liga Europa, se ganha a taça, tinha sido uma grande solução para o conjunto das pessoas que apoiam o Sporting. A taça, se calhar... Marcou. Se calhar como marcou Jesus. Exatamente. Há duas finais de taças de Portugal que marcam uma ao Sporting e outra ao Benfica. Marcou. Só com consequências diferentes depois, mas marcou. Portanto, a solução foi uma solução interna, na altura a solução óbvia, e como treinador surpreendeu-me, aliás, não nos esqueçamos que ele fez uma campanha, foi ele depois que faz a campanha europeia fabulosa, por meu entender, dentro do quadro em que nós estávamos, e até mesmo nós com ele ganhámos ao Benfica em casa, ganhámos ao Braga, nós ficamos em quarto lugar, em ponto do Braga, ou encostados ao Braga, e eu valia, como eu digo, algumas incidências, ele recupera uma série de pontos também. O jogo que o mata, entre aspas, é o da Académica, a final da taça, que o Sporting convenceu-se que ia ganhar, não havia, era só uma questão de saber por quantos, e depois desabou-lhes o mundo em cima. É um estudioso do treino, é um indivíduo de muito trabalho, é de uma dedicação grande. Só ele é que fazia isto impressiona-me com certeza, enquanto responsável. Nós viemos, penso, numa sexta-feira, jogámos quinta-feira, mas chegámos sexta-feira de manhã, tínhamos um jogo, penso que segunda-feira com o Benfica, e ele nem passou a Páscoa em casa a ficar a preparar o jogador, a preparar o jogo, ganhamos depois também. Trabalhava, era exaustivo, às vezes chato, até com os colaboradores dele, que já não podiam vê-lo em certas ocasiões, porque estava sempre a visionar, a ver, a fazer coisas. É um estudioso, é um académico do futebol, e aí acho que o Sapinto, não é? O Sapinto. Estamos a trabalhar com ele também. Aqui em Maré... O Sapinto também foi escolhido fora. O Sapinto era treinador de Júnior, foi escolhido dentro de casa. Eu não estou a dizer que era dentro do clube. Agora, se me pergunta, e agora eu vindo à sua resposta, claro, se na altura era também útil criar alguma paz que começava a escassear para se poder trabalhar, também nessa perspectiva, claro que era importante, mas não foi só por isso. O trabalho dele, e vejam a campanha que ele fez com os Júniores, e depois mesmo o trabalho que ele começa a fazer junto dos Séniores, foi um trabalho, e eu acho que ele tem uma carreira de promissora enquanto treinador. Olha, aproveitando a possibilidade de ficarmos a saber um bocadinho mais sobre o que aconteceu realmente, de que forma é que a SAD e a equipa foram afetados pelo caso Paulo Pereira Cristóvão? Deixa-me só voltar um bocado atrás sobre a questão da gestão. O modelo alterou-se desde o início do nosso acordo de campanha. E, como eu digo, o Presidente pode alterar o modelo sempre quiser. Mas alterou-se. E ao alterar-se o modelo, baralhou-se tudo lá internamente, do conjunto de forças e quem manda, quem não manda. Porque o jogador quer saber quem manda. E só tem grande respeito por quem manda. Quem lhe paga o ordenado.
É básico num balneário. Quem o castiga? Quem lhe dá quando é preciso? Completamente básico num balneário. Agora, eu penso que a certa altura no Sporting o jogador tinha muitos patrões. E isso Quem é que eu tenho que agradar? Portanto, a alteração do modelo de gestão do futebol passou a ser um modelo bipartido ou tripartido, porque o Carlos também tinha alguma influência nesta questão. Já não era aquele que é exigível num clube de futebol. Quanto à questão eu penso que não teve. Pode ter tido mais consequências externas do que internas. Não senti no plantel, e nós saímos logo, nós fomos para fora também a seguir. Estive com os jogadores e não. O caso em si não teve. Muitos se aperceberam, os estrangeiros se aperceberam o que é que se passou, não sabiam o que é que era. E os portugueses passaram um pouco ao lado. Aquela história de ver pessoas, entre as quais tu te incluíste, que teriam sido seguidas e que estariam sob observação. Havia uns zunzuns sobre essa matéria, mas, como eu digo, eu acho que afetou mais entidades externas, inclusive ao Sporting, do que o Sporting. Quer dizer, acredito que tenha afetado muito mais a sensibilidade, desde os árbitros a outros, do que propriamente aos jogadores do Sporting. E as pessoas também souberam separar as coisas. O caso é um caso que ainda não está, como se sabe, ainda não está completamente resolvido. Nesta altura também não gosto de falar sobre questões. Mas o que não estão tratadas ainda. A Federação de Futebol, o Conselho de Justiça, indexou o comportamento de Paulo Pereira Cristóvão à SAD, o que pode trazer problemas complicados ao Sporting. Se provarem também Exatamente. Tudo o que é para provar. Mas esse espaço não havia, não tinha sido dado mais recentemente, há cerca de 3 meses, 4 meses, foi tomada essa decisão, que eu creio que do ponto de vista do Sporting tinha percebido é preocupante. Nem me tinha percebido disso. Acha que foi um erro o Sporting não se ter tornado assistente nesse processo? Olha, em relação à SAD, penso que não tinha que o fazer. Em relação ao clube, de que ele era vice-presidente, eu não era dirigente do clube, não sei claro que o que é que havia lá dentro. Com certeza. Estou a falar do Sporting Clube, porque ele não era dirigente da SAD. Não era dirigente da SAD, mas o clube Sporting é acionista principal da SAD, não é? Há factos que constam também dos autos, penso eu, que são questões internas mais do clube, e não sei se havia aí matéria para alguma coisa dessas, quer dizer, até porque... Eu digo com medida cautelar em nome de defesa do Sporting. Acho que o Presidente aí viu, foi um processo que ele exaustivamente acompanhou e viu, se achou que não se constituía assistente, é que achou que não devia fazê-lo. Mas não posso dar opinião porque há factos ali. Sobre esta matéria também lhe garanto que há muitos factos que eu não sei, o que é que não conheço. Mas a SAD, por exemplo, desconhecia completamente que havia, digamos, alguma vigilância sobre os jogadores. Isso não tinha sido partilhado com a SAD. O facto portanto, de haver uma vigilância, o que é que os jogadores faziam à noite, se saíam, se não saíam, isso a SAD conhecia esses pormenores. Nós temos, vamos lá ver, como qualquer, se calhar como outros clubes, há muitos portugueses em Lisboa, e na noite de Lisboa também, nós tínhamos algumas informações que nos podiam dizer, olha, aquele miúdo, se calhar aquelas horas há dias sítios que não são recomendáveis. E isso até é importante, até para podermos ajudar o próprio atleta, e alguns ajudá-los a integrar, porque vêm de fora e deslumbram-se quando chegam a Lisboa. E esse tipo de informações, uma ou outra, sem ser de uma forma sistematizada, aparecia vulgarmente, tínhamos a informação. Mas outra coisa é pagar a uma organização também para saber fazer isso, também que a própria, que era o próprio Cristóvão, tinha mais, até pelo seu passado profissional, tinha mais sensibilidade e preferia mais essas coisas e teria mais facilidade em ter esse tipo de informações. Também daí não adivinha mal nenhum ao mundo. Agora, o tratamento, a sistematização, o tratamento dessa informação e a utilização dessa informação é que pode ser questionada. Vi o que vi na imprensa, não sei, não tenho mais grande informação sobre isso. Mas foi questão que acabou por nunca senti nenhum jogador perturbado com esse tipo de situações, nem a achar-se que tinha sido maltratado por A ou por B ou por C. Vítor, surpreende-te aquilo que nós estamos a tomar conhecimento? Apesar de tudo, ainda me surpreende. Julgava que já nada me surpreendia, mas acho que isto surpreende mais do que realmente um porco a andar de bicicleta. Porque é realmente... bom, em primeiro lugar, porque acho que
sobretudo depois daquilo que disse aqui o Dr. Fernando Seara, acho que realmente o que estavam criados dentro do Sporting era um ambiente, portanto, realmente que era impossível que alguma coisa corresse bem. Porque o que se desejava, no fundo, era tentar aniquilar algumas pessoas que faziam parte da própria estrutura da SAD. E, portanto, se isso já acontecia à terceira jornada, evidentemente que, digamos que era um plano pré-estabelecido, porque nada acontece, como dizia aqui o Dr. Luís Duque, nada aconteceu também assim de tão grave para que à terceira jornada se quisesse, portanto, as pessoas quisessem ver-se livres, portanto, enfim. Depois, por outro lado, todas estas questões que têm a ver com aquilo que há parece apontar realmente para uma gestão caótica, portanto, porque a quantidade de pessoas que podem entrar, todos nós sabemos isso, que hoje em dia, portanto, seja em Alcochete, portanto, nos balneários, tudo isso, são zonas muito restritas, porque se forem muito abertas, evidentemente que causam imensos problemas, porque há sempre comunicações cruzadas que normalmente confundem os próprios jogadores. Outra coisa era realmente os próprios jogadores, tal como disse o Dr. Luís Duque, os jogadores nem saberem quem manda e, portanto, não saberem propriamente quem era o rosto do poder na área do futebol. Criavam as condições para eles não perceberem a certa altura, sabiam que era o presidente. Mas quem efetivamente tinha o comando da tropa. Eu acho que isso não criou uma confusão, também não ajudou. Que não pode ajudar. Eles não reconheciam no presidente propriamente o rosto do poder. Mas, nós começamos, voltando atrás ao processo eleitoral, abriu o jornal e dizia assim: Luís Duque está na apresentação de Carlos Marta, Godinho Lopes lança Fernando Gomes. Estas coisas eram faladas, quer dizer, isto não acontecia. Agora, a questão é, a política desportiva tinha sido combinado que era minha, desde o início. E como eu digo, o Presidente tem legitimidade para fazer de outra maneira. Eu, aliás, a certa altura disse, eu confesso ao Zé Manel, a certa altura disse, olha, você vai mandar isto que é por fora. Disse-lhe? Disse que era para mandar. O que é que ele disse? Ele disse assim, não, você ponha, agora, como criou, eu sou empregado, então agora pago uma indenização como vou embora. Então sei já. Porque o senhor para mim, agora para falar em indenizações, já agora também era um tema que eu gostava de ver aqui abordado, até para esclarecer esta questão, que é uma questão para mim de caráter e que também não uma questão para mim encerrada. Não tenho qualquer contencioso com a direção do Sporting sobre esta matéria, mas para explicar, eu oferia, enquanto embaixador no Sporting, que usava, a que eu me dedicava, do tempo que tive de medicar, tinha um vencimento, como tive da outra vez, já da outra vez também não era um vencimento maior que havia na SAD, mas que foi aquilo que nós... Aliás, eu entrei para a SAD desta vez, tomei posse, e só passado um tempo é que arranjámos ali um ordenado, uma comissão que nem sequer tinha, não fui contratado com o ordenado passada. Não era o vencimento maior? Eu tinha que dar... Não era o vencimento maior que havia na SAD? Eu tinha que dar um ordenado, tinha que ter um ordenado a uma comissão de vencimentos, fez uma proposta, o vencimento meu que eu aceitei foi abaixo da proposta, inclusive eu dispensei subsídio de Natal e subsídio de férias. A ideia é ter ali uma compensação que me permitisse estar ali concentrado a fazer aquilo, sem estar preocupado em, se não queria acrescentar património à custa do Sporting, também que não o depreciasse bastante pelo facto de estar no Sporting. E depois, quando em outubro eu saio, e sou informado que os investidores entendiam que o perfil adequado não era o meu, mas o Dr. Godinho Lopes para guiar o futebol do Sporting, e que estavam, íamos sentar à mesa para ver, eu estava num mandato, não tinha terminado. Sim, senhor, acordamos neste quadro, mais ou menos despedimento, mais ou menos simpática, acordamos numa... Deixa-me só acabar. Acordamos numa indenização... Acordamos numa indenização... Os investidores que tomaram essa decisão são quem? São os bancos. Acordamos numa indenização que era eu confirmo que de mim. ao qual eu tirei 13 meses e que estava a administração está em funções, era administrador. Vou assim pela porta pequena, já tinha entrado pela porta grande, uma situação desagradável, mas que, obviamente, e sempre no meu entender, e não ficou escrito, quando a administração caiu, eu caí também. Aliás, eu disse ao engenheiro Godinho Lopes na altura que sim, vamos embora que eu não quero nenhuma, vamos todos.
Você é responsável por isto também. Mas não, eles não acham que eu seja que eu dou volta a isto. Você é que... Então, pronto. Os investidores é que achavam que o engenheiro Godinho Lopes podia dar a volta. Se senhor e que eu estava a mais, e eventualmente o Freitas também. Não. Sim, sim. E depois, mas quando eu vim de férias, vejo que no relatório havia uma dívida que tinha a ver com valores que são pagos em prestações a partir, contabilizados a partir da posse desta administração. Já o tinha tentado fazer, o que disse foi, não, os senhores não me devem nada, a administração caiu, o que havia de ser pago enquanto eu lá estava. Eu tinha caído na altura também, portanto, guardem lá esse dinheirinho, que a mim não me devem, podem retirá-lo das contas. Eles devem ter ficado também agradecidos, que é menos um calote que tinham lá em casa, e o assunto ficou assim, sem mais especulação. Atendendo a esses valores, por exemplo, que ele feria nessa altura, neste momento surpreende-o que o presidente da SAD do Sporting tem apenas um vencimento de 5 mil euros? Olha, o valor que eu tinha enquanto administrador era ligeiramente abaixo dos valores mais baixos dos administradores das 3 SADs. E que, teoricamente, tinha eu a responsabilidade do futebol. Portanto, estava abaixo deles, sabia, nós articulamos. Portanto, mas este valor de 5 mil euros é surpreendente, não? Pouco. Não sei se é líquido para já. Se me pergunta a mim, sim, se eu tinha disponibilidade pessoal para poder presidir uma SAD com esse vencimento, eu tinha dificuldades em sobreviver, mas acredito que o Dr. Bruno Carvalho o consiga fazer. Tem uma vida mais austera, provavelmente? Terá, e essa questão terá outro. Luís Duque, os investidores, eu volto à questão, com mais peso nesta matéria eram os bancos dos quais o Sporting dependia mensalmente e que tinham palavra também a dizer no futebol, não era só no câmbio, era no câmbio de dirigentes. Eu quando falo em investidores, falo representantes de investidores, aconselhadores de investidores, assessores de investidores e também do futebol. Por acaso. E filhos de investidores, como há E alguns que o Conselho é sempre avisado do filho mais novo que foi dado uma PlayStation no último Natal. Portanto, também ajudava a resolver a questão. Não, era assim. Agora, se me perguntei, era se eu hoje estou firmemente convencido que aconselharam, tinham, não sei, muito mais o Presidente do que eu próprio, quer dizer, em algumas matérias. Mas essas são as regras do jogo. Eu precisava deles também. Agora, se me perguntarem assim, se o futebol... Não é surpresa. Há quantos anos para cá que isso acontece no Sporting? É de agora, essa questão. É um problema que tem que ser tratado, quer dizer, eu devo. Há quantos anos é que eu devo? A forma de resolver as questões se calhar foi meter dinheiro em cima. E quem mete dinheiro em cima também quer ter uma palavra, que bem, seja uma sugestão encapotada. Vai a sugestão e vai o resto. Mas já sei que se não for... Uma palavra na gestão, sim, mas é uma palavra do treinador e do jogador. Agora, não... O que é que o Dr. Luís Duque fez? Se na campanha eleitoral era promovido como o homem forte do futebol e para aí, sei lá, 2 meses depois já estava para ser enterrado, o que é que o senhor fez de mal? Ou essas forças... Eu acho que não fiz nada de mal. Eu acho é que também não se esperava que eu fizesse alguma coisa. Ou seja, o facto de eu ter sido bandeira ou ter ajudado na campanha eleitoral, eu acho que foi uma forma de alcançar o poder, e a seguir havia uma fila de potenciais candidatos ao meu lugar que se perfilaram de imediato e que estavam bem colocados, com certeza. Todos os dias me chegavam candidatos novos, que tinham negociado. Era o Baltazar que tinha negociado com coisas, era o próprio Paulo que ia para lá, era o outro que ia para lá, havia muitos que iam para lá e por aí fora. Porque é de longe o lugar mais apetecido, é o gestor do futebol dentro de uma SAD. A gente quer mandar no futebol. Portanto, havia ali, o rapaz há uns anos, pelo tanto antiquado, ainda por cima está mais velho, mais gordo, e não sei o que mais, se calhar já não está muito para aquilo, e havia outros com o melhor perfil. Eu percebi que estava ali a prazo, e até de certa forma o Carlos, embora o Carlos tivesse uma missão mais específica e tivesse um conhecimento que eu penso que é das pessoas que melhor conhecimento tem do mercado e tem até para as vezes que ele teve cá e lá fora, seria mais complicado substituir. Mas também já havia candidatos para o lugar dele, já havia também os artistas. Portanto, esta história de ter dentro de casa
Isto sabe que os fantasmas têm que ser também um bocado exorcizados. Quer dizer, o Sr. Manuel Vidal dizia-me, quando nós ganhamos aquele título, disse: olha que já este título é maldito. Há tanta gente que não gostou deste título, mesmo cá dentro, que andaram cá há tantos anos e não gostaram, não nos vão fazer a vida fácil. Eu, se calhar, era mais velho e mais avisado e tinha esta noção das coisas. Mas eu fiquei a noção também de que, a certa altura, que andava ali um pouco a mais, quer dizer, estamos a depender agora aqui deste gajo, ganhou, vamos lá arranjar aqui outra solução para ganharmos isto e por aí fora. E o meu caro amigo estava, em princípio de setembro, à terceira jornada, um pouco mais, estava entregue e se calhar, olha, tinha acontecido melhor nessa altura. Foi tu teres aceito a minha cabeça. Os problemas tinham-se resolvido mais cedo no Sporting e hoje faríamos também um bom lugar na Federação, independentemente do cargo que está a ser também bem desempenhado. A grande bomba desta noite foi detonada pelo Dr. Fernando Seara, com essa história incrível realmente da Federação em tão curto espaço de tempo. Sabe que houve várias coisas, muitas delas achei que não eu só dei a nelas. Primeira detonação. Não queria falar Uma mais nota, Santos Neves, só dei a primeira. Sr. Santos Neves, há uma coisa que essa altura também pensei um bocado, é de ver e calar uma quantidade de críticas que me faziam sportinguistas, e sportinguistas sérios, e na imprensa, na televisão, na rádio, etc., sobre aquilo que seriam as minhas alegadas decisões importantes estratégicas do Sporting, ao qual eu, enquanto responsável pelo futebol apresentado, obviamente seria o responsável. Inclusive depois, também foi preciso arranjar bodes expiatórios. Eu não me esqueço aquela festa da Almocegem, onde aparece um membro do Conselho Diretivo. Quando isto começa a correr mal, não é? Era lá da administração da SAD, não é uma coisa, nós somos três. Há um presidente e um financeiro. E depois há um que tem a organização. Quando as finanças estão mal, óbvio que o culpado sou eu, não é? Portanto, foi feito ali a Almocegem, quando era no aniversário do Sporting, apareceu lá um dirigente... Do Sportingista da Almocegem. A dizer... Liderado por José Diniz. Não foi o Diniz, coitado. Gastaram 30... Eles beijaram isto, beijaram aquilo, eles beijaram o outro e fora. Não sei se lembram desta questão toda, que vem de lá de dentro. E o próprio Dr. Eduardo Barroso, na altura, está lá presente, convidado como Presidente da Assembleia Geral, houve aquilo. O que ele faz a aprender assim na televisão foi o que eles fizeram. E a partir daí foi desancar no Sporting. Eu ouvi aquilo tudo, quer dizer, no seio do próprio Sporting, e aqui já dentro da própria SAD, para salvar alguma coisa, porque isso teve o que é que se pode salvar disto? Ou salvar a pele. Foi no dia dos 70 milhões, não é? Foi. Então, nessa altura, eu vejo à noite o que estava a passar, se não queria acreditar. Por acaso tinha sido convidado para esse jantar, não fui porque não podia ter ido. Havia ter lá estado. E começo a ver que a questão do buraco financeiro era meu, que era o único administrador que não tinha nada a ver com a gestão financeira, nem com a gestão do orçamento, nem de receitas, nem custos, nem negociava coisa alguma, nem negociava parcerias, nem me sentava com representantes de jogadores, nem me sentei com parceiros institucionais para meter dinheiro, nem com banqueiros, nem representantes, nem com os filhos. Mas encontraram ali o grande responsável do buraco financeiro, o despesista. Temos com um despesista dentro de casa que está a arruinar o clube. O maior dos filhos é delicioso. Não, e tudo isto apareceu. Quer dizer, não, isto é público, se forem ver, consultar, na altura, a imprensa, foi assim que aconteceu. Foi, exatamente. O que é que faz? Vai aguentando as coisas como pode. Está a instituição. Isto não pode cair, isto não pode... aliás, inclusive, quando saía, havia lá uma cláusula de confidencialidade. Também que eu não podia, enquanto a administração tivesse, não podia falar sobre aquelas coisas para não causar perturbação ao seu funcionamento. Eu não pretendo. A última coisa que se pretende, meu caro Vitor, a única coisa que se pretende ainda bem que não estamos aqui a falar da direção de Sporting, dos jogadores que nunca me ouvirão atacar uma direção legitimamente eleita em funções, e os jogadores que lá estão. O sucesso deles é o meu sucesso. Eu acho que eles vão ter sucesso e eu estou contente com isso também. E acho que estão no bom caminho. Ora, há umas coisas internas que fizeram, nomeadamente aquelas que têm a ver com questões, como eu digo, de caráter. Foram os tempos duros, foram os tempos, digo mais, foram os tempos, sem ser laméis, foram os tempos sofridos, alguns que passei dentro do Sporting. E ter que apanhar com algumas injustiças, algumas análises feitas no pressuposto correto, porque estava ali o responsável pelo que estava acontecendo. Foi a primeira vez que, de alguma maneira, digamos, fez este esclarecimento público e nacional.
Eu não fiz, eu falei com amigos sobre esta matéria. Sim, pois, e falarei, não tenho dificuldades também, porque... Já fez o luto? Isso não é fazer luto, quer dizer, não posso. Há uma coisa que custa-me, ao fim e ao cabo, houve um trabalho feito há uns anos atrás e correu bem, e que resultou de muito trabalho. E que sente que foi algum património dilapidado. Com um conjunto de pessoas extraordinárias, como a administração da SAD, de gente de grande qualidade. Eu às vezes começava a pensar, quando recordava o Miguel Retelos, Freire Lima, o Coelho Sampaio, etc. E depois digo assim, eu estou metido agora. Como é que eu meti neste número? Quer dizer, o contraste entre as pessoas, porque isto depois não é por acaso. Mas o culpado sou eu. Quer dizer, a única pessoa que tem que meter uma corda ao pescoço com águas minhas e chegar aos sócios e dizer o culpado sou eu, não foi mais ninguém. A opção foi minha. Quem aceitou entrar fui eu. Esta justificação é só para não acharem que eu sou louco todo, quer dizer, a coisa faz sentido. Agora, não devia ter entrado, devia ter sido logo mais cedo, devia ter posto no chão logo a direção muito mais cedo, quer dizer, o que é que podia ter acontecido? Eu cheguei a pensar nisso quando foi em outubro, dizer que, porque eu para sair tinha que ser convocado a uma Assembleia Geral. Eu digo, então vamos convocar uma Assembleia Geral, pensei, isto cai tudo já. Não, isso era isso que eu ia falar. Mas eu pergunto, mas o cai tudo já e depois? O clube não sempre aquela vez. Nós, naquela altura, não temos um tostão. Isto cai tudo, vai tudo por água abaixo. Não há um tostão. É o responsável por isto acontecer. Depois há aqui um círculo vicioso que é muito complicado de sair daqui também. E aí acabei, como eu digo, por ser responsável por coisas de que à partida não queria, não tinha ideia, nem passou por pensar a vida. Teve a noção de que aquela direção não tinha condições mínimas para chegar ao fim do mandato. A direção do clube ou da SAD? Nós podemos falar globalmente. A noção que eu tenho hoje é que nunca devia ter iniciado funções sequer, quer dizer, não fazia qualquer tipo de sentido. Mas quando se formou aquela lista eleitoral não teve a noção... Teve ali a ver com duas coisas, e havia também lá pessoas boas, atenção, e pessoas de caráter, não vamos meter todos no mesmo saco, eu estou a falar genericamente dos órgãos sociais. Claro. Mas a grande diferença dos órgãos sociais de 99 para agora era, em termos de ciência futebolística, podia não haver grandes diferenças. A grande diferença era no caráter das pessoas, na categoria de algumas pessoas que lá estavam. Porque o que aconteceu nestes últimos 2 anos não foi só erros de gestão desportiva. Foram coisas muito mais graves. Foram erros de caráter. E esses que só não beliscaram, digamos, a alma do clube, porque ela é grande, o clube é grande e sobrevive a tudo isto. Mas acho que foi um período mau. Visto que vão caindo, vai cair um e depois cai outro, vice-presidentes, concretamente. Bom, havia ali, havia ali uns equilíbrios que se tinham que estabelecer ali hoje e eu percebo de algumas coisas não correram bem. E repito, foi uma surpresa, porque à partida, e eu levei isso a crédito, mas não conhecia as pessoas. O presidente do clube tinha as condições todas pelo seu passado. Não conhecia as pessoas, o perfil, as características mesmo de caráter pessoal daquele elenco. Eu não conhecia as pessoas do CUR. Conhecia o presidente, aliás, com quem eu já há uns tempos falávamos sobre a questão do Sporting e sobre o futuro do Sporting, há uma preocupação, ainda nos últimos tempos da anterior gestão. Falámos que as coisas estavam a ir para um ritmo complicado e desportivamente o Sporting estava outra vez aí por nós queríamos que ele não andasse. E esta conversa muito... E se calhar dessa conversa nasceu também até a sua própria candidatura. E eu, como digo, hoje em dia tenho essa mágoa que ele se tenha aconselhado mais do outro lado. Eu se calhar tenho que pensar assim, do que propriamente connosco. Mas enfim, reconheço o esforço que ele fez, reconheço o tempo que ele dedicou, reconheço até a certa altura o património que ele arriscou, que eu também sei disso. Portanto, o envolvimento que ele teve foi grande. A dedicação que ele deu ao clube foi grande. Não foi a mais correta, no meu entender. Bom, estamos na reta final do programa. Vamos, contudo, querer saber do professor Fernando Seara se no próximo sábado vai para a Luz com o coração nas mãos, como esteve durante o jogo com o Gil Vicente. Se vou... não, vou convicto, vai ser um jogo difícil, convencido que vai ser um jogo em que não importa olhar para o lugar do Paços de Ferreira na classificação, porque o Paços de Ferreira tem uma boa equipe, fez um bom jogo em São Petersburgo, atenção.
acho que ficou sem uma peça importante que o Sporting conquistou, porque a transferência do Vítor para o Sporting, na minha ótica, faz com que o Sporting tenha um número 8 que não tinha até agora, uma alternativa ao número 8 que não tinha até agora. Agora vou para o Estado da Luz com a consciência que vai ser um jogo difícil, que o Passos Ferreira é uma boa equipa e que temos que fazer com que as bancadas levem a equipa à vitória. O Jorge Jesus disse hoje na conferência de imprensa que se Cortês estivesse em condições era titular. Faz sentido? Não, faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Sob nenhum prisma. Não Nem faz nenhum político, sentido. nem desportivo, Até porque não tenho dúvidas que o próximo jogo com o Benfica é com o Anderlecht, não é? Pois. Para a Liga dos Campeões, ou seja, se o próximo jogo é para a Liga dos Campeões, terça-feira, face ao Anderlecht, é evidente que o Siqueira vai fazer o primeiro jogo do Benfica, deve fazer o primeiro jogo da época no Benfica e da época, porque ele não jogou nenhum jogo no Granada, que antecipa o primeiro jogo do Benfica na Liga dos Campeões, e é bom ter a noção que o Benfica não pode desperdiçar pontos da Liga dos Campeões, em particular contra o Anderlecht. Portanto, não vale a pena querer dar o chamado mãozinha debaixo do queixo ao Cortês, a partir do momento em que o Cortês, não interessa de que forma A ou forma B, não foi inscrito para a Liga dos Campeões. Se houvesse a Liga dos Campeões em dezembro, aceitava. Mas o Jorge Jesus é um homem experiente, é um treinador com muitos anos, já está na quinta época do Benfica. Como é que ele ainda vai dizer coisas destas? Isso você pode-lhe perguntar. Agora, pode-lhe perguntar. Eu hoje, como estou aqui como testemunha, não é? Portanto, testemunha de uma noite extraordinária de confissão íntima do Dr. Juque. Calma, testemunha e não só. Testemunha. Lançou a bela bomba desta noite. Fica para a memória futura a intervenção do professor Fernando Seara na Quinta da Bola. Eu sou testemunha, não vale a pena, não lancei nenhuma bomba. Foi testemunha dos não foi pequena. E não foi pequena. Como falaste em prato e em cabeça, foi quase uma coisa bíblica. Mas, Zé Manuel, deixa-me ir falar nas bombas. Eu também gostava que ficasse claro. Eu não vim aqui acusar ninguém, vim aqui assumir as minhas responsabilidades, mas explicar factos. Tem uma explicação. Uma explicação lógica que tem que ter. Porque é que isto aconteceu, sendo uma pessoa minimamente avisada já nestas coisas. Portanto, não pretendi tanto vir acusar a A ou B. Primeiro assumir as minhas responsabilidades. E depois dar explicação sobre aquilo que me perguntaram, sobre alguns acontecimentos no Sporting, porque é que aconteceram, a sua origem e o seu desfecho. Vítor Serpa e Santos Neves, dois jornalistas de grande experiência, de grande responsabilidade. Duas boas testemunhas. Duas boas testemunhas. O que é que levam desta noite? Santos Neves ultrapassou o que eu esperava, e volto a dizer, é o Dr. Fernando Seara que lança uma bomba que se não é atómica, anda lá perto, não é? E a partir daí ficou realmente, como diz, a ser testemunha eu quase diria da defesa que o Dr. Duque tem todo o direito de fazer. Mas, de facto, acho que foi um programa desse aspecto fantástico, porque o senhor disse coisas importantíssimas. Eu acho que este é claramente um programa histórico da Bola TV. Acho que deve-se enaltecer a coragem do Dr. Luís Duque ter aqui vindo dizer aquilo que disse e basicamente também, digamos que assumir a sua cota-parte das responsabilidades. Isso, portanto, não é muito normal e, portanto, é uma manifestação de caráter, e acho que este realmente foi um programa histórico, e acho que ao mesmo tempo exemplar para muitos dirigentes que preferem muitas vezes o silêncio à explicação e à justificação, feito de uma forma perfeitamente aberta, sentida, como dizia o Dr. Luís Duque, sofrida, porque eu calculo que, evidentemente, tudo o que se relaciona com o Sporting, ninguém tem dúvidas que o Dr. Luís Duque é um sportinguista desde sempre, e, portanto, que naturalmente que estas coisas o incomodam e criam... Ainda falta um bocadinho de uma história aqui. Eu falei Casa do Preto, Taverna dos Trovadores, ainda falta uma pequena história do restaurante italiano
do Hotel Penhalonga. Não fica para hoje, porque eu hoje só fui testemunha. E foi uma ótima testemunha, e é com este programa feito de bombas atómicas, poderes erráticos e forças obscuras que nós nos despedimos. Para a semana a mais, vamos ver se com o impacto que esta noite aqui a Quinta da Bola teve. Boa noite, até à próxima semana.